Fala galera, mais uma questão cobrada na prova anterior da UAB. Qual a ideia? Te ajudar a aprender a fazer prova. Fazendo questões, você acaba revisando o material que você estudou e colocando em prática durante a resolução do exercício. Bora lá então, sem perder muito tempo, para a tela. Então, olha só, o que fala para a gente o enunciado? Afonso, nascido em Portugal, de filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da UAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador, com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá para entender esse enunciado. Olha só, Afonso nasceu em Portugal e de pais portugueses. Então, para o nosso sistema jurídico, para o Brasil, o Afonso ele é considerado estrangeiro. Pois bem, mas a Constituição Federal da República, ela dá um tratamento diferenciado, primeiro, para quem é originário de língua portuguesa. País de língua portuguesa, a Constituição exige apenas residência por 1 ano ininterrupto e mais idoneidade moral. É isso o que a Constituição Federal exige para os originários de país de língua portuguesa. Pois bem, mas para os portugueses, diga-se, originário de Portugal, a Constituição dá um tratamento mais benéfico desde que ele tenha, aqui galera, prestando atenção agora, residência permanente. A Constituição só exige residência permanente no Brasil. Se o português tiver residência permanente no Brasil, ele vai ter um tratamento mais benéfico. E que tratamento é esse? A doutrina dá o nome de quase nacional ou do português equiparado. O que é o quase nacional ou o português equiparado? Olha, é o português que continua sendo estrangeiro, mas tem um tratamento de brasileiro naturalizado. Naturalizado. Para o português, esse tratamento ele é benéfico. Por quê? Porque ele não perde a nacionalidade portuguesa e aqui no Brasil ele tem direitos protegidos, direitos de brasileiro naturalizado. Ele não vai ocupar cargo privativo de brasileiro nato. Presidente da República ele não pode ocupar, porque é cargo nato, é cargo privativo de brasileiro nato. Ele pode ser senador ou deputado federal? Pode ser senador ou deputado federal, mas ele não pode ser presidente das casas parlamentares. Senado Federal e Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o presidente dessas casas é privativo de nato. Ele pode ser deputado e pode ser senador. Ele pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ? Ele pode ser, porque não é privativo. O rol de cargos privativos de brasileiro nato é um rol taxativo. Se ali não estiver proibido, é permitido. Ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Aí não. Ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora presta atenção, são os ministros também, não é só o presidente do STF, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, cargo privativo de brasileiro nato. Ele pode ser ministro de Estado do governo federal? Olha, desde que não seja o ministro da Defesa, que é o único cargo privativo de brasileiro nato, e a prova adora, quando pergunta, adora perguntar sobre isso, ele vai poder ser ministro de Estado, não podendo ser de ministro de Estado da Defesa, beleza? Então vem cá. O que mais que a gente precisa saber então? Olha, que esse português equiparado, ele vai ter um tratamento de brasileiro naturalizado. Então, tudo que for permitido ao brasileiro naturalizado, esse português, ele vai ter também os mesmos direitos. Só lembrar que ele continua sendo estrangeiro. O português equiparado, ele não é brasileiro, ele é um estrangeiro com tratamento equiparado de brasileiro naturalizado. Tudo bem? Olha só, outra coisa que a gente precisa saber. Ele tem
ele tem 25 anos. Então, com 25 anos, ele não vai poder ser presidente da República, senador ou governador, porque exigem uma idade maior do que de 25 anos. Mas ele vai poder ser prefeito, ele vai poder ser vice-prefeito, ele vai poder ser deputado federal e deputado estadual, e ele vai poder ser juiz de paz, porque esses cargos, eles exigem 21 anos, no mínimo, de idade. E ele tem 25. E a prova trouxe 13 anos ininterruptos. Aqui é o famoso encher linguiça, levar a gente na conversa. Por quê? Porque como ele é originário de Portugal, então nós já vimos que países onde a língua é a portuguesa, a Constituição exige apenas 1 ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Então ele já preencheu por ter 13 anos. Beleza? Visto isso, bora para as alternativas. E a gente vai esbagaçar essa questão e vamos colocá-la no bolso também. Alternativa A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil. Não, nós vimos que está errado, porque ele é de Portugal. Se ele fosse naturalizar, a Constituição exige apenas 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Alternativa A errada. Alternativa B. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato, ao demonstrar na forma da lei residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Realmente, precisa de 1 ano, nós vimos, e idoneidade moral, mas não é brasileiro nato, é brasileiro naturalizado. Alternativa B está errada. C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro, caso demonstre ser moralmente idôneo, show de bola, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer direitos políticos. Não, ele vai ter tratamento de brasileiro. Não, desculpem. Aqui, se ele se naturalizar, ele vai ser brasileiro naturalizado. Ele pode sim se alistar eleitor, o que ele não vai poder é exercer alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Apenas isso. Então, Afonso pode sim ser eleitor e vai exercer também direitos políticos ou cargos políticos que não são privativos de brasileiro nato. Alternativa C também está errada. Alternativa D. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado. Show de bola até aqui. E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito de Salvador. Show de bola, ele vai ser brasileiro naturalizado, ele pode ser prefeito porque ele tem 25 anos de idade, e nós vimos que prefeito exige pelo menos 21 anos, idade mínima, né? De 21 anos, e ele mora em Salvador, ele trabalha e reside lá, então ele tem domicílio eleitoral em Salvador. Portanto, a alternativa D está corretíssima. Assinala D, corre pro abraço, estamos juntos na hora da pizza também, hein? Conta comigo. Sucesso, turma. Fiquem com Deus.